O profeta Isaías nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o seu rosto, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Nossos pecados é a barreira entre nós e Deus. Mesmo aqueles atos de bondade e atos de generosidade que podemos empreender não fazem nada para mudar nossos pecados diante de um Deus santo. Mais uma vez, posso citar Isaías, ele escreve que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, quer dizer, o melhor que nós podemos fazer, como trapo da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Portanto, tendo como pano de fundo nossos pecados, como ofensa e nossa culpa, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Redentor dos escritos de Jó, veio à terra para resolver pessoal e completamente a penalidade de nossas iniquidades e nos trazer de volta a Deus. O profeta Isaías, novamente cito ele escreve: ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. É interessante, Isaías, 700 anos já, profetizou a respeito de Cristo, que vinha para morrer no lugar do pecador, preparar a salvação. A cruz foi o cenário para a resolução dos pecados do homem diante de Deus. Foi lá que o Senhor Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, foi ferido, moído, castigado e condenado em meu lugar. Deus se agradou do sacrifício de seu Filho e o ressuscitou da morte e o trouxe de volta ao céu. Todos os que reconhecem sua iniquidade e se arrependem diante de Deus e aceitam o sacrifício de Cristo como pagamento por sua pena e culpa são perdoados, são salvos, e um lugar no céu lhes é reservado. Seus pecados já foram perdoados, você que me ouve. É a promessa de Deus que para aquele que aceita a Cristo pela fé, e seu pagamento pela penalidade dos pecados, ele diz, Deus afirma: para todos que creem em Cristo como seu Salvador, não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Que maravilha! Está em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Aceite a solução divina de Deus, aceite a solução definitiva de Deus para seus pecados. Tenha paz com Deus por meio de seu Filho. O Filho de Deus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras saíram da boca do Senhor Jesus, como já disse, e estão registradas em João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, Pedro pregou a primeira mensagem desta presente dispensação da graça. Sua mensagem foi simples, objetiva e no poder do Espírito Santo, ao ponto de seus ouvintes serem compungidos em seus corações e perguntarem: que faremos, homens e irmãos? Isso está em Atos capítulo 2, versículo 37. A resposta de Pedro começou com a palavra toda importante, ou seja, de sublime importância. Ele diz: arrependei-vos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Mais tarde, quando Pedro e João foram ao templo para orar, eles curaram um homem paralítico, e houve grande alvoroço entre o povo. A sua curiosidade e admiração forneceu uma boa oportunidade para Pedro pregar o Evangelho, e ao fazê-lo ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19.
Pedro, no final, ou melhor dizendo, perto do final do ministério de Pedro, no Novo Testamento, temos a sua última mensagem deste mesmo tema, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde Pedro enfatiza a necessidade do arrependimento para receber a salvação de Deus. Diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Através de toda a sua vida de serviço útil como pregador do Evangelho, a mensagem de Pedro não mudou e ela continuará a mesma até a consumação do século. Arrependimentos dos pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo para ser salvo eternamente para Deus. Esta é a mensagem do Evangelho ainda hoje. Esta é a mensagem que estamos pregando a você. Você precisa, há necessidade de reconhecer os seus pecados diante de Deus. Que você é merecedor do inferno por causa dos seus pecados, pois é para lá que você está indo, se você não se arrepender de seus pecados e buscar a salvação que Deus preparou em Cristo. Sim, se você morrer hoje, nesse exato momento, você vai abrir os seus olhos no inferno. Mas você pode estar pensando: mas como? Meu corpo vai ser sepultado? Sim, o seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa que habitou esse corpo, o seu eu, a sua alma, o seu espírito, vão para a eternidade. E você só pode estar em um de dois lugares, no céu ou no inferno. Para os salvos, a morte é uma porta que se abre para a entrada no céu. Para aqueles que não são salvos, e pode ser uma pessoa religiosa, mas não salva, com a morte, ela abre os seus olhos no inferno. Você já parou para pensar nisto? Não deixe o assunto para quando for tarde demais. No inferno não tem como alcançar esta salvação. Ali o assunto já está concluído. O seu passaporte com a morte está selado para a eternidade. E outra coisa, é você que escolhe o lugar que você quer estar na eternidade. Se você tem deixado o assunto nas mãos do padre, do pastor, do missionário, da igreja, dos seus parentes, não seja tão ingênuo para pensar que eles podem mudar, podem escolher por você aquilo que você não quis escolher. Com certeza eles vão escolher que você está no céu, mas quando você estava vivo, você não quis escolher este lugar e você é responsável por esta escolha. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, eu já citei no vídeo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, note, quem? É um assunto individual. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, ele diz, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que as palavras do Senhor Jesus querem dizer, que são muito claras, acredito que eu nem precisava explicar, é que você já está perdido. O que você precisa é de um Salvador. Você não está na UTI no assunto dos seus pecados em relação a Deus. Você está morto. Você está perdido. O que você precisa é vida. E você pode ter se você quer, se você desejar. Se você está cansado dos seus pecados, se você não está cansado dos seus pecados, o que vamos fazer? Fique neles e você terminará a sua vida como um pecador condenado, abrindo seus olhos no inferno e depois ser lançado no lago de fogo.